Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Caio, engenheiro civil na Domain Soluções de Engenharia e a convite do estimado diretor acadêmico Otacílio Gonçalves Tomé, estou aqui para lecionar para vocês as noções básicas da ferramenta F-Tool, na segunda semana de Engenharia Civil no IFMG, Campus Avançado Piuí. Esta ferramenta poderá auxiliá-los adiante no curso em matérias específicas, como Mecânica Geral, Teoria das Estruturas, dentre outras. E então, vamos aprender? E então, pessoal, o F-Tool foi idealizado pelo professor Luiz Fernando Marta e desenvolvido em conjunto com o Departamento de Engenharia Civil e o Grupo de Tecnologia de Computação Gráfica da PUC do Rio. A principal finalidade do F-Tool é auxiliar no ensino do comportamento estrutural de pórticos planos e outros tipos de elementos estruturais, reunindo em uma única interface gráfica recursos para uma eficiente criação e manipulação do modelo estrutural, aliados a uma análise rápida e transparente com uma visualização efetiva dos resultados. Neste curso, vamos utilizar o F-Tool 4.0, lançado em 2017, que é a sua última versão. Primeiro de tudo, precisamos realizar o seu download. Para isso, será necessário acessar o site www.ftool.com.br. Enfim, ao entrar no site, a página estará no idioma inglês, mas pode estar sendo traduzido ao clicar no canto superior direito no botão da tradução, caso queiram ler todas as informações contidas na página. Bom, para baixar o aplicativo basta procurar o botão de download, né? Ao passar o mouse sobre ele, ele fica na cor azul. Ao clicar, nós seremos redirecionados para uma página onde poderemos estar realizando o nosso login, né? Entrando na plataforma, no nosso perfil, ou realizar o cadastro. Como eu já estou cadastrado, só preciso entrar normalmente e eu serei redirecionado para a página de download, onde há duas versões, a básica e a avançada, onde você pode estar comprando a sua licença e estar utilizando ela por um ano. Enfim, mais abaixo nós encontramos dois tipos de download, um para máquinas que contém o sistema operacional Windows e outra para o sistema Linux. E mais abaixo algumas informações sobre os requisitos mínimos do sistema. Ao clicar no botão de download do sistema operacional que a sua máquina que vem instalado em sua máquina, ele vai te fornecer o termo de aceite, né? São os termos de condições para estar utilizando o software. Você basta clicar em aceito e o download será realizado em breve. Como eu já tenho instalado em minha máquina, eu vou descompactar o arquivo. Ao descompactar o arquivo, vai vir um único aplicativo, que é a aplicação em si, né, o próprio software. Basta clicar sobre ela e ele vai abrir a interface do sistema que nós vamos estar estudando durante o curso. Bom, pessoal, de início eu vou apresentar para vocês algumas ferramentas e funções do F-Tool. Daí então, no decorrer do curso, de acordo com a necessidade, irei apresentando os demais. Por enquanto, vamos apenas observar os principais comandos, que são os mais relevantes, para o nosso aprendizado no decorrer do curso. De início, vou apresentar para vocês aqui o menu principal, né? Começando aqui pela opção Arquivo. Aqui nós temos algumas opções bastante interessantes, como a respeito do programa, sobre o F-Tool. Ao clicar aqui, nós vamos ter algum acesso a algumas informações a respeito do software, né? Como eu já havia dito. Aqui tem como a gente traduzir, ó, para o português, caso mostrem-se interessados a ler a respeito. Ainda continuando mais abaixo, tem como a gente fazer um upgrade no software. Caso tenha comprado uma licença avançada, você consegue fazer esse upgrade e habilitar novas opções para você estar utilizando. Tem também o sistema de convenção que o F-Tool adota quanto às suas análises, né? Quanto às análises de momento, de cortante, de esforços normais e assim por diante.
Mais abaixo nós temos as opções mais importantes, que é criar um novo arquivo, abrir, salvar e salvar com. Normalmente, esse salvar como serve como opção que você vai alterar o nome antes de salvar o arquivo que você está trabalhando. Ele é muito utilizado quando você quer criar uma cópia do mesmo arquivo que você estava editando. Caso queira manter um backup das últimas modificações que você tenha feito, né? Às vezes você quer recomeçar ou voltar lá atrás, às vezes salvar como permite você fazer isso. Mais adiante temos algumas opções, também o tipo de análise que o F2 executa, que por enquanto ele só executa a análise elástica linear. E aqui embaixo as opções de tamanho dos carregamentos, suporte, apoio e texto, entre outros, né? Só que o mais importante em opções, no menu opções, é unidades e formatos de número. Aqui nós podemos configurar quais unidades de medida trabalharemos. Por padrão, ele já vem no Sistema Internacional de Unidades de Medida, o SI. E nós vamos deixar assim por enquanto. Só que mais para frente vocês podem ver que vocês podem estar alterando também para quilonewton-metro ou sistema americano. Durante o curso nós vamos utilizar o Sistema Internacional de Medida, então, portanto, é só deixar como está. Aqui no menu rápido, nessa régua logo abaixo do menu principal, nós temos o menu rápido, que tem alguns ícones com aquelas opções básicas que eu citei anteriormente no menu arquivo. Incluindo mais algumas dessas opções, nós temos também os ícones de refazer e desfazer. No canto esquerdo, nós temos um menu de criação e manipulação. No menu de criação, nós encontramos ferramentas para desenhar no Canva do F-Tool, que é essa região branca aqui. Que é a área da interface gráfica destinada para o desenho dos elementos estruturais. Aqui nós temos algumas opções de desenho. Ao selecionar o ícone da seta, nos permite que a gente consiga selecionar os elementos que estão desenhados no Canva do F-Tool. O que indica que normalmente você habilitou um determinado comando é que ele vai ficar iluminado em azul em torno dele. Normalmente vai ser um retângulo, né? E o comando vai ficar de certa forma iluminado. Isso significa que ele ficou habilitado, né? Que ele está ligado. O segundo comando nos permite inserir barras e elas serão representadas no nosso Canva na forma de linhas. E essas são as barras estruturais que nós podemos estar inserindo no programa, né? Uma coisa interessante que eu vou fazer uma chamada aqui é que quando a gente insere uma barra, o F2 automaticamente vai inserir nas extremidades dela pontos que mais para frente nós vamos chamar de nós. Esses nós vão servir como referências para conectar outras barras, apoios e até mesmo rótulas neles. O terceiro comando é justamente esses pontos, que são os nós. O terceiro comando, às vezes, é mais prático, né? Começar por ele, né? Inserindo os pontos primeiro, para depois inserir as barras. Eu diria que na maior parte dos casos vai ser assim, porque isso facilita o desenvolvimento, né, ou o desenho mais rápido da estrutura que a gente vai analisar, começando pelos pontos, porque aí você só vai acionar o comando da barra e já vai desenhá-lo diretamente, ó, somente clicando nos pontos. O terceiro comando que a gente temos aqui é a opção de cotar. O quarto comando aqui é a cota. Ao habilitar esse comando, conseguimos obter medidas dos elementos estruturais que criamos,
como no caso vai ser as barras, né? Ou até mesmo numa distância específica das estruturas e afins, ó. Não precisa ser só de barra que você pode medir. O quinto comando, ele vai habilitar a inserção dos elementos através de... O quinto comando, ele habilita a inserção dos comandos anteriores, como os nós, né? Ou mesmo as barras, só que através de coordenadas cartesianas, né? Ao selecioná-lo, o F2 vai mostrar uma caixa onde poderão ser inseridos a localização exata de cada elemento, né? Ou seja, a coordenada dos nós. Esse comando ele só funciona com os nós, certo? Com as barras não é possível, ó. Quando tenta aqui ele não habilita, mas os nós, para fazer aquela inserção rápida. Como eu disse anteriormente, às vezes é mais prático você inserir os nós aqui através deste comando, através de coordenadas cartesianas, para poder agilizar o processo e lançar a estrutura conforme ela é, dependendo do exercício que você vai estar resolvendo. Tem também uma tolerância aqui, que por padrão já vem aqui de 1 milímetro, mas você pode estar alterando isso, né? Claro. E, e para facilitar também o uso desse comando, a gente pode habilitar a visualização em grade no Canva do F2. A gente só precisa de clicar nessa caixinha aqui, ó. Pera aí, primeiro a gente tem que cancelar o comando e vir aqui habilitar aqui nessa caixinha aqui, ó. Perceba que no Canva apareceu alguns pontinhos escuros, né, pretos. Só que com o zoom muito perto não dá para você ver, mas olha lá, retirando o zoom, ó, a gente consegue enxergar melhor esses pontos. E eles estão espaçados a cada 1 metro, como a gente pode ver aqui. Ao habilitar a caixinha com a palavra Snap do lado, o nosso cursor ele vai seguir o Snap. No caso, o nosso cursor vai automaticamente agarrar, vamos falar assim, cada pontinho, né, da nossa grade. Olha aí, ó. Semelhante ao que acontece no AutoCAD. Enfim. Outra coisa que é muito legal da gente perceber é que ao ligar a grade, a gente vai conseguir enxergar também o marco zero do nosso Canva, né? Isso que serve para trabalhar com a posição relativa dos nós, que nós vamos estar inserindo, através da nossa coordenada cartesiana. O sexto comando, nesse menu de edição, é o apagar. Normalmente, você vai selecionar os objetos primeiro com o mouse, né, na opção de selecionar, e vai clicar no sexto comando. Aí você vai conseguir apagar todos os elementos que você desenhou na interface gráfica. Vale ressaltar que um comando semelhante é o del do teclado. Você pode apertar o comando del, né, selecionar o elemento e apertar del. É o mesmo que está utilizando este comando aqui, ó. O sexto comandinho nosso aqui, que é apagar. Abaixo desse sexto comando, aqui, ó, nós temos o menu de transformar. Esse comando aqui vai habilitar um submenu do nosso lado direito, logo no extremo direito da nossa tela, com as opções de transformação. Ao habilitar, abre uma série de comandos secundários que permite realizar edições específicas nos elementos inseridos no F-Tool. Aqui nós temos alguns deles, ó. Primeiro, a gente precisa, né, de habilitar a transformação sempre que tiver algum item desenhado. Ó, vamos fazer um desenhozinho aqui, só para a gente ver como é que esse comando aqui ele funciona. Ao selecionar o elemento que a gente quer transformar, ele vai habilitar, né, essa caixinha aqui onde a gente pode estar marcando ela e realizar as transformações necessárias nesse elemento que foi selecionado. Isso aqui não é tão importante para a gente aqui, tá?
Os mais importantes é esse aqui, ó, mover, rotacionar, escalar e espelhar. No caso, a gente pode estar movendo aqui, ó, para fazer um teste em X, mover 5 metros, e em Y, menos 2 metros. Tolerância, para frente, ó. Você aperta para ele fazer, ele vai retirar. Vocês notaram uma diferença? Ó, voltou para frente, ó. Aqui é a nossa tolerância de erro de 1 centímetro, né? Que ele vai estar fazendo assim, ó, está realizando essa movimentação. Só que, como a gente digitou somente números exatos aqui, na proporção de metros, né? Essa tolerância aqui é praticamente nula. Você faz, ó. Tem como também você inverter a orientação do membro, ó. Vamos voltar aqui agora. Vamos agora explorar um pouquinho do menu de rotação. Você consegue também rotacionar, né, o elemento que você selecionou. As coordenadas x, y nós vamos deixar assim e vamos inserir apenas um ângulo aqui. Vamos tentar aqui 60 graus. Aí, ó. Ó, ele rotacionou. Só que ele rotaciona baseado nas coordenadas de referência. Ele rotacionou baseado na coordenada x e y de referência, de acordo com a orientação do membro. Então ele rotacionou como? Baseando a origem do elemento que está aqui em relação com o nosso marco zero que está aqui. Então se a gente quiser pegar aqui, ó, vamos inverter a orientação do membro, deixar ela mais perto aqui. dxy menos 2, 5 e menos 2, beleza. E inserir aqui, ó, quer ver? Nós vamos conseguir fazer ele rotacionar em torno do ponto inicial onde nasce o membro. Vai ser mais fácil eu realizando aqui. Viu? Agora ele já rotacionou em torno do ponto onde ele está, né? Onde ele surgiu. Aqui é interessante a gente perceber também que essa minha barra ela não está totalmente nivelada, né? Ou seja, ela não está na posição horizontal certinha. Daí então essas coordenadas no qual eu movi, ela também não vai acertar o meu ponto de origem corretamente. Então, como que a gente pode estar fazendo um exercício às vezes até um pouco mais prático, né? Para estar explicando para você, né? A gente pode vir aqui, apagar esses elementos aqui, ó, habilitando o comando snap e desenhando a nossa barra retinha para estar realizando esse exercício. Beleza. Vamos aqui então habilitar o nosso comandinho de transformação e ver agora o que dá se a gente habilitar. Coloca para frente e vamos tentar rotacionar ele. Agora vocês vão ver que eles vão rotacionar aqui, ó, na origem dele 60 graus certinho. Aí, viu? O nosso próximo subcomando aqui é o escalonar, que você digita as coordenadas do centro, né, onde você quer que ele escalone, e o fator de escalonamento. Aí ele vai aumentar de acordo com o valor que consta aqui nessa escala. Vamos digitar então 10 aqui em X e vamos digitar um fator de escala aqui, ó. Vamos tentar duas vezes e mandar realizar, ó. Ele dobrou o tamanho baseado na coordenada de centro da barra, porque eu já havia, né, pressuposto que ele iria escalonar nesse sentido baseado no centro onde estava a barra, quando eu centrei ele aqui nas nossas referências. Ó, perceba que ele cresceu no mesmo lugar, no nosso fator de escala. Aqui em espelhar a gente consegue espelhar, a gente tem que selecionar um ponto, né, onde vai ocorrer o espelhamento de início e no final. Parecido com o AutoCAD, onde você seleciona uma reta, um ponto e outro.
Vamos tentar aqui, ó. Um ponto x em 1, y00. E no x em 3. Aí, ó. Aí ele jogou a reta para cima, porque eu quis que ele espelhasse aqui, ó. Aqui, ó. Se eu apagar aqui, deixar o nosso x no 00, ele vai espelhar verticalmente, né? Pelo menos é o que a gente espera. E coloca aqui 1 aqui e 3 aqui. Esses valores aqui, tá, pessoal? São só de teste durante o exercício. Aqui você pode estar colocando o valor que você quiser, porque isso aqui é apenas uma referência, um valor de referência. O meu valor em x está fixo aqui, né? Então ele está espelhando em torno de retas constantes, vamos dizer assim. Então por isso que não tem tanto problema você colocar qualquer tipo de valor aqui, porque eles são apenas uma referência para onde que vai ocorrer o espelhamento. Bom, pessoal, ainda que no canto esquerdo, ainda no menu de edição e manipulação, mais abaixo nós temos um grupo de ferramentas de visualização, né, de zoom. As principais são o zoom, né, de acordo com um retângulo que a gente traça, ele vai lá e aproxima o zoom de aproximar e de afastar, né, ou de aumentar e diminuir, e aqui nós temos um scroll, né, que também ajusta uma espécie de zoom na nossa tela. Perceba que na medida que a gente dá um zoom, né, o Canva, apesar dele ser fixo, a área de desenho ela é alterada, né, o tamanho dela é modificada e nós podemos estar percebendo o tamanho do nosso Canva, da nossa área de desenho, através dessas informações que são inseridas na barra inferior, no canto esquerdo. Aqui nós temos o tamanho dela na horizontal e na vertical. Perceba que ao afastar, ó, ao afastar o zoom, a altura, né? A altura, os tamanhos horizontais e verticais, em vertical, ele é alterado, ó, de acordo com o zoom que aparece na nossa tela. Perceba também que tem umas coordenadas x e y. Essas coordenadas x e y, na verdade, é a coordenada onde está o nosso cursor. Perceba que aonde o cursor vai, ele indica a coordenada. Bom, continuando um pouco sobre a exploração, né, do F-Tool, vamos agora para o menu de atributos, que é esse menu logo abaixo do menu rápido. Aqui estão as ferramentas mais importantes do F-Tool, porque é aqui onde a gente vai definir os tipos de seções que serão empregadas, né, e as suas características, óbvio, bem como o material que constitui cada elemento da nossa estrutura e o tipo de apoio e as cargas que vão atuar sobre ela. Nós vamos poder estar inserindo alguns tipos de carga para poder estar realizando as nossas análises do comportamento daquela estrutura. Mais à direita, ainda nesse grupo de comandos, nós temos o zoom da escala gráfica, os resultados, né, da visualização dos diagramas. Lembrando que esse comando aqui, ó, que é o comando de representação dos resultados dos diagramas, ele já vem sempre habilitado. Você pode estar alterando aqui, ó, para analisar as linhas de influência. Por padrão, ele já vem no desenho dos diagramas corretamente. Mais à direita, nós temos aqui os diagramas, né, de esforços normais, diagrama de cortante, diagrama de momento fletor e as deformações. Aqui nós temos, mais aqui no cantinho, ó, ainda em deformações, nós podemos ver quais tipos de deformações a gente deseja visualizar na nossa barra de resultados. A barra de resultados é essa barra aqui logo abaixo do menu de atributos. Aqui vai aparecer todas as informações após o processamento do cálculo, né, do DevTool, e também aparece algumas informações quanto ao que a gente vai estar fazendo, né, o que a gente vai estar criando. Ela também contém essas informações. Percebam que ainda no menu de atributos, né, aqui no modo de edição, nessa caixinha aqui onde ela está aparentemente desligada, né, com as letras em cinza, você não consegue editar.
ele também te mostra qual comando você vai estar utilizando, se é um modo de edição de criação ou de seleção. Muito bem, pessoal. Agora nós já conhecemos praticamente quase todas as ferramentas mais relevantes do FTool. E agora a gente vai para a parte prática. Nós vamos praticar aqui um pouquinho. O intuito básico desse curso era realmente apresentar para vocês, né, todas as ferramentas que o programa possui e a ensinar a lançar os elementos, né, de uma maneira mais objetiva, né, mais rápida, de forma a facilitar o aprendizado de vocês, né, de forma que vocês possam estar sendo mais ágeis na hora que estiver estudando o comportamento das estruturas, né, mais especificadamente os pórticos planos. Bom, então, partindo para a parte prática, vamos fazer então aqui um exercício, né, um breve exercício pequenininho aqui, algo que a gente possa explorar um pouco do que a gente viu sobre as ferramentas, né, e todos os comandos que o FTool tem para nos oferecer. Começando primeiramente criando um novo arquivo, né, um novo projeto. Aqui, ó, a gente clica aqui em novo, vai começar um. Tá? Vocês podem perceber que aqui ele está sem título. A gente já vai salvar ele para já deixar o nosso arquivo salvo, né? Exercício, mini curso. Beleza, a gente já nomeou o nosso arquivo. Vamos desenhar uma estruturinha aqui, ó. Vamos praticar os tipos de lançamento que a gente aprendeu. Lançamento inicialmente por pontos. Vamos inserir um no ponto 00. Vamos inserir outro mais em X lá no ponto 6. Outro aqui, ó, em Y. Ponto 3. 3. Aqui, ó. Aqui um negócio aqui. Ok. Vamos lançar mais um outro ponto, ó, talvez. Aqui, ó. 6. Ok. Lancei mais um também. Beleza. Esses aqui foram os nossos lançamentos através das coordenadas cartesianas, né? Utilizando o modo de inserção, né, dos nossos nós pelo teclado. Vamos agora inserir alguns, acionando aqui, ó, nosso grid, inserindo algumas barras aqui, ó. Inserindo alguns pontos, né? Aqui nós vamos. Isso aqui vai ser uma espécie de treliça, tá, pessoal? Que eu vou fazer. E a gente vai dar uma estudada nessa treliça. E aqui do lado dela nós vamos colocar uma viga, talvez uma viga de apoio, uns 3 metros. 3 metros aqui. E tá bom. Acho que vai dar para desenhar alguma coisa aqui. Agora com o comando barras a gente vai fazer os desenhos das barras, ó. Pode vir aqui desabilitar o snap para parar de ficar dando essas travadas. Aqui, ó. Primeiro a gente desenha toda a estrutura, tá, pessoal? E depois a gente define os parâmetros dos materiais e vai aplicando em cada barra. Se você quiser, a gente pode também definir os materiais primeiro e já desenhando eles com a configuração dos parâmetros dos materiais já pronta, né? Como as suas características geométricas, o tipo de material, né? A resistência que cada um oferece, mas usualmente a gente faz primeiro o rascunho, né? O croquis da estrutura que a gente vai analisar, o desenho, e depois a gente aplica esses parâmetros de material, porque às vezes cada elemento pode ser constituído de um material diferente e você vai precisar estar configurando duas vezes. Então, para poupar esse trabalho, a gente deixa para configurar no final, assim que a gente terminar de desenhar a estrutura. Aqui, ó, com a nossa estrutura pronta, falta definir o que? O tipo de apoio, né? O qual ela vai estar sujeita, né? Então a gente vem aqui no comandinho de apoio, né? Nas condições de apoio.
e vai ver aqui, ó. Notem que o apoio ele só pode ser colocado sobre os nós, né? Tem como você resetar as condições de apoio e você atribuir. Aí no caso você seleciona você vem cá e seleciona, né, o ponto onde você quer colocar o apoio, certo? Olha lá. Aqui você retira a condição de apoio, aqui você coloca. E aqui você vai selecionar o nó onde está aquele apoio para você poder editar. Isso aqui seria uma forma de atualização, né, das condições de apoios já existentes. Enfim, nós vamos bloquear aqui ó, o eixo X e Y e vai colocar nesse nó aqui. Ó. Eu selecionei lá no ponto 00 e vou colocar uma restrição de apoio lá, em X e Y. Vocês podem ver aparecer um apoio lá. Agora nós vamos colocar um engaste, que é quando todas as três direções estão travadas. Aqui, ó, essa viga onde vai estar sustentando aqui. Colocou um engaste. Para visualizar melhor o engaste, eu vou dar uma rotacionada nele, né? Vou aplicar um ângulo de 90 graus para a gente poder, tá? Para a gente poder visualizar o engaste melhor. Se você quiser retirar o apoio que você acabou de colocar no nó, só basta vir aqui, ó, do lado onde que é para de inserir, aqui você apaga. A gente apagou. Selecionando o nó novamente, a gente vem cá e coloca ele. Beleza, ó, nossa estrutura está com esta configuração. Será que ela está totalmente segura? Será que ela vai rotacionar? Então vamos partir para a parte de cálculo, né, pessoal? Acabou a nossa estrutura aqui, vamos ver que tipo de resultado a gente obtém de uma estrutura como essa. O diagrama de esforço normal, aqui ó, já estava esquecendo de definir os materiais das barras, né? Do que constitui os nossos elementos. Então nós vamos então definir ó, os parâmetros dos materiais. A gente vem cá e cria um novo, sempre vai criar um novo. Se está sendo o primeiro arquivo que você vai mexer, você pode colocar o nome que você desejar. Eu vou colocar concreto porque ele já traz uma lista aqui, ó. Aqui tem aço também, vamos colocar então aço. Normalmente essas estruturas de treliça são feitas em aço, né? Então vamos usar então as condições de um aço. Colocando em feito, ele já vai trazer algumas informações para a gente, que são informações usuais. A gente pode, conhecendo um pouco desse grupo de comandos que a gente tem aqui, que é em novo, salvar, renomear o nome do parâmetro do material, apagar, né, o parâmetro, condensar na lista, né, copiar. Tem como você atribuir individualmente para cada barra ou aplicar em tudo. Nós vamos aplicar em tudo, que a gente vai trabalhar com todas elas assim, né? Então, nós vamos aplicar em todas. Ó. Selecionei todas. Aqui, ó, ao selecionar, tem como você apagar o material de cada elemento e tem como você atribuir individualmente. Né? Aqui você vai escolher, você vai selecionar os membros que tem o material corrente, né? E aqui você vai atribuir em todos. Nós vamos atribuir em todos. Vamos pegar só uma barra dessa aqui para fazer um teste e vamos retirar, vamos remover esse material aqui. Ao selecionar aqui, ó, vocês vão perceber que no nosso Canva, o F-Tool selecionou somente os elementos, né, somente as barras que contêm o material aço. Aquela que a gente removeu, ele não selecionou. Então este comando aqui, ele de certa forma vai filtrar quais elementos estão aplicados o material que a gente criou. Voltando aqui e aplicando em todas, ó, quando a gente selecionar aqui, todas as barras vão ficar na cor vermelha, ou seja, ficarão selecionadas. Partindo para o próximo comando, o comando da seção, nós vamos definir a seção desse aço. Assim como nos parâmetros de materiais, as propriedades de seção a gente também precisa de criar um nome ou então importar, né, de alguma lista que a gente fez anteriormente, né, que a gente tenha salvo. Às vezes você tem salvo aí uma lista com algumas propriedades de seção, você pode estar importando para dentro do F-Tool também. Mas como no nosso caso a gente ainda não tem, nós vamos criar um novo.
A gente pode pegar aqui uma seção qualquer que tem uma seção integral, genérica, né? Onde você insere todas as informações da seção, inércia, altura, largura, espessura, ou você já pode pegar umas parametrizadas, né, que o próprio programa traz. Vou pegar uma aqui de seção I. Ó, esqueci de colocar o nome. Sempre tem que colocar o nome quando você for gerar uma nova seção. Faz parte, às vezes a gente esquece, né? Vamos ver aqui, eu costumo colocar o nome da seção que eu vou utilizar para facilitar. Seção I. Quando eu for escolher aqui na minha lista, ó, seção I. Aqui nós vamos colocar todos os parâmetros dessa seção, né? Existe uma imagem ilustrativa aqui bem intuitiva de como que cada parâmetro desse aqui corresponde. Ó, em D, na altura D, a gente vai colocar. Percebam que está tudo em milímetro. A gente pode estar alterando isso aqui lá nos formatos de número. Mas vamos trabalhar em milímetros mesmo, que é o usual, né? Vamos colocar aqui 200 milímetros. B, 120 milímetros. A largura da alma, TW. Vamos colocar aí de 10 milímetros. A largura das mesas, né? Nós vamos colocar aqui de 5 milímetros, tá bom? 5 milímetros. Perceba que os outros parâmetros, como a altura da alma, centro de gravidade, a área, né? A área total, às vezes até a área de aço, né? Total, já que é tudo aço, né? Então é o mesmo aqui. Porque se fosse concreto, isso aqui seria separado. De repente seria separado a área efetiva de aço. E a inércia, o momento de inércia dele. Feito isso, a gente vai aplicar em tudo. Aqui tem como a gente rotacionar, ou como mostra aqui, você consegue rotacionar ela. Tá vendo? Aí você já muda as condições dela, né? As condições de resistência dela, né? Tipo, de acordo com a forma que ela está sendo aplicada. Aqui você já altera a forma como ela está posicionada e, consequentemente, as condições na qual ela vai trabalhar os esforços ali. Dando continuidade, a gente vai aplicar em todos os elementos essa seção. E prosseguindo, né, aqui ó, em apoio a gente já fez, tem como a gente também rotular alguns nós. Vamos rotular só esse aqui para vocês verem como é que fica. Ó, vamos colocar um nó. Esse aqui é um nó simples, tá, gente? Esse aqui é um nó articulado, simples, e esse aqui é um nó rígido. Vamos colocar um nó articulado, que permite a rotação. Aqui, ó. E essa aqui é a representação dele. E os nós rígidos, que é, né, por padrão. Ó. Se a gente vir cá e selecionar um aqui, ó, e colocar, ele nem vai alterar, porque normalmente esses nós que o F2 insere automaticamente nas nossas barras, né, eles já são nós rígidos. Então, isso não altera muito a representação dele aqui no nosso campo, no nosso layout. Perfeito, nós definimos o material, correto? Definimos a seção, já aplicamos em toda a nossa estrutura. Agora falta aplicar o carregamento, os carregamentos. Assim como os parâmetros de materiais, o carregamento também precisa ser definido, né? Sempre que você for aplicar um carregamento, você tem a opção de importar um carregamento que você salvou em algum outro exercício ou arquivo passado, ou criar um novo carregamento. No nosso caso, vamos criar uma força concentrada aqui de 5 kN. Eu costumo colocar o valor e a unidade de medida que eu vou trabalhar esse carregamento para poder facilitar na hora de escolher na minha lista aqui suspensa. Ele vai trabalhar na direção Y, certo? E ele vai trabalhar para baixo. É importante você colocar a orientação, se é positivo ou negativo, porque isso interfere na orientação da força. Como eu coloquei menos 5 kN, ele vai aplicar essa força de cima para baixo. Se ela fosse positiva, percebam que ao aplicar a força, ó, ele atualiza esse carregamento
de acordo com a orientação que eu coloquei na especificação desse tipo de carregamento. Prosseguindo, agora nós vamos aplicar um momento, nós vamos criar outra força, chamada de momento. Vai ser um momento de 3 kN. Vou colocar um pontozinho aqui só para ficar esteticamente melhor. 3 kN. E é a mesma coisa, se você deixar ele aqui positivo e aplicar o momento, ele vai aplicar no sentido anti-horário. Se você colocar aqui, ó, ele como negativo, ele vai aplicar esse momento no sentido horário. Vamos deixar assim por enquanto e vamos explorar outros tipos de carregamento. O momento nas bases. Esse aqui também é um tipo de carregamento novo. Nas versões anteriores não tinha esse tipo de carregamento aqui, que é a possibilidade de você aplicar um momento na barra, né? Em uma das barras. Então a gente vai aplicar então um momento aqui, ó, na barra, e nós vamos criar esse momento aqui, ó. Só de 1 kN já basta. Ó, aplica. Ixi, parece que ele sumiu aqui, né? Eu também não coloquei aqui o valor do momento. Beleza, aplica. E ele aplicou o momento aqui na seção da barra. Olhando desse lado de cá. Nós também temos carregamento uniforme. Ó, como nós não temos nenhum, a gente vai ter que criar. Ó. É sempre assim, criando os carregamentos que a gente deseja utilizar. Coloco por metro para saber que ele é uniforme. Uniformemente distribuído. Ó. Tem direção global ou então local. A gente vai colocar local. A direção Y. A gente pode estar colocando também na direção X, mas a gente vai ver isso depois. Vou colocar aqui. Aqui, ó. Aqui. A gente consegue também colocar carregamento distribuído. Distribuído. Distribuído ele tem uma característica de ser meio triangular, né, trapezoidal, etc. Beleza. Ponto inicial em X, em Y, tá vendo? A gente vem cá e coloca aqui, ó. Ele vai começar com 1 kN em X. Em Y ele vai começar com 0,5, né? 0,5. No final, X vai estar com valor de valor de 3 e Y de 2,5. Vamos ver, pessoal. O que a gente pode estar fazendo para consertar isso aqui? Provavelmente porque eu inseri valores em Y e ele ficou inclinado dessa forma. Coloca 0 aqui e 0 aqui. Aí ele ficou, como a gente consegue enxergar aqui, ele vai começar em 0,5 e vai acabar em 2,5. É um carregamento trapezoidal. Por temperatura não é muito usual, mas você pode aplicar também. Aqui nesse curso a gente não vai estar precisando de ficar vendo isso. Agora nós vai colocar o F2 para calcular e vai pedir algumas análises para a gente poder estar visualizando, como os esforços normais, né? Aqui estão os diagramas. Aqui a gente consegue controlar o tamanho desses diagramas, como eu falei mais cedo. Ó. As linhas de influência também, caso vocês desejam
analisar o que está ocorrendo em cada local, né? A gente só habilita aqui, coloca uma escala gráfica que a gente deseja visualizar e em seguida clica na estrutura novamente. Ó. A gente consegue ver a distância, né, da linha de influência em cada posição das barras que a gente deseja visualizar. Muito legal, né? Temos também os diagramas de força cortante, que são os diagramas de força cortante, ó, de como é que funciona, ó, com os valores máximos e mínimos. Caso você queira saber um resultado em um ponto específico, basta clicar em qualquer local na barra que você quer estudar. Ó. E para você ter a posição relativa, basta você visualizar aqui, ó. Aqui está a posição X de 1,70, que é o local onde você está clicando, certo? E o comprimento total da barra, que é de 3 metros. O valor também naquele local, ó, segundo a nossa barra de informações aqui, é de 1 kN. Como a gente sabe a partir de onde ele está medindo? Esse 1,70. Ele mede da Ele mede da Olha lá, ó. Ele mede da esquerda para a direita. Ó. Bom, o próximo diagrama que nós vamos ver aqui dos resultados é o de momento fletor. Olha aqui, esse aqui é o momento fletor da nossa estrutura. Tá meio super bagunçado, né? Aqui, se você diminuir aqui, você consegue visualizar um pouco melhor. Aqui ele vira uma bagunça. E assim, ó, dá para visualizar um pouco melhor. E aqui do lado aqui a deformação da nossa estrutura, ó, a deformada dela, como que ela deforma com aquela solicitação que a gente pôs nela. Ó, como você exagerar muito a deformação, e aqui, ó, é o comportamento dela aproximado de como que ela iria estar se comportando. Outra coisa muito interessante, com as deformadas a gente consegue também, ó, nesse gráfico aqui da deformada, obter o deslocamento da estrutura também pontual. Ó. Basta você ir clicando ao longo da peça que você quer analisar. Graficamente, o quanto que ela deformou, né? O total nela aqui no gráfico e na barra de resultados, né? Ele nos traz as deformações, né? Todas as deflexões que a estrutura sofreu, tanto em X quanto em Y e em radianos, né? Em torno do eixo Z. Vale ressaltar mais uma vez que tem também a posição naquele elemento que você está analisando e o comprimento total dele. Sempre da direita, ó, da esquerda para a direita. Ou então no caso aqui seria de cima aqui, né, da esquerda do lado de cima para a direita abaixo. Bom, pessoal, eu também notei que uma das coisas que faltou para apresentar para vocês foi, ainda no menu principal, foi a questão do display. Aqui nós temos opções exclusivamente de visualização da área gráfica, né, do nosso Canva. Sem contar que após o processamento a gente consegue também realizar visualizações das reações nos apoios, que é um dado muito importante para o nosso cálculo. Né? A gente consegue encontrar as reações nos apoios da nossa estrutura. Há também opções de visualização da numeração dos nós e também a numeração dos membros, sempre da esquerda para a direita. Aqui ainda em display a gente consegue alterar também a cor de fundo para facilitar a visualização, né? Daí então às vezes você quer imprimir esse exercício que a gente fez, basta a gente vamos imprimir com todos os dados relevantes, né, para estudo, vamos dizer assim. Vamos deixar aqui um gráfico de momento de cortante ficou mais bonitinho. Às vezes você quer imprimir para poder estudar esse exercício que você acabou de resolver aqui no F2. Aí você vem aqui em display, ó, coloca assim para imprimir em preto e branco, ou se você for gerar talvez um PDF
Às vezes na cor cinza ou preto colorido pode ser melhor para você visualizar. Vamos deixar assim mesmo, né? Ó. Vamos arrastar aqui, ó. Eu esqueci de mencionar aqui no mouse também, você apertando o clique do scroll do mouse, você consegue arrastar, ó, o nosso Canva. Dá mais um zoom e a gente vem aqui em imprimir, ó. A gente vai printar essa tela. Aí você pode estar imprimindo em PDF para visualização mesmo, ou na sua própria impressora. Ó, e ter o exercício impresso para você estudar. Ó. Acho que ele já imprimiu. Aqui, ó. Você consegue imprimir o exercício em uma folha em branco para você estar estudando. Ó. A qualidade não fica tão ruim, dá para estudar tranquilamente. Você pode alterar as escalas antes de realizar a impressão. E com isso ter um material ali salvo, né, impresso, após realizado os devidos cálculos dele. Bom, pessoal, chegamos ao fim do curso. Acredito que eu consegui passar a noção básica, né, da ideia de como manejar e utilizar o F2 e espero ajudar bastante vocês com essas informações que eu passei. Se você gostou, deixe o seu like, o seu joinha aqui no vídeo, se inscreve no canal da Domain, que em breve nós teremos mais vídeos educativos deste modelo, eu espero até inclusive melhorar futuramente e trazer mais coisas novas para vocês, tá legal? Muito obrigado, até uma próxima.